E aí, traders, tudo bem com vocês? O show aqui na área para trazer a análise dessa quinta-feira, onde vamos ter os jogos aí da UEFA Europa League, UEFA Conference League, vamos ter também um pouco da Premier League do Egito e Conmebol e Sul-Americana, Libertadores da América. Então vamos juntos tentar extrair o melhor dessa quinta-feira. Pessoal, quem me acompanhou aí viu que eu trabalhei junto com vocês na Champions. Na terça, trabalhei até os jogos da Sul-Americana Libertadores, pegamos 3 gols. E essa semana eu estou disposto a fazer isso aí novamente nessa quinta-feira. Nessa quinta-feira eu vou estar trabalhando esses jogos aqui todos com vocês. Tirando do Al-Ahly, das 4 até ali os jogos das 7 ali, pelo menos o primeiro tempo eu sempre faço. Eu vou estar trabalhando junto com vocês, então vem comigo, fica aqui no canal, se inscreve, deixa o like, comenta que fortalece demais aí o nosso trabalho, vem fazer parte da nossa comunidade, que é extremamente lucrativa e com o principal intuito aqui de estar passando conhecimento para vocês. Começando aqui, essa quinta-feira, cara, o primeiro jogo que eu trago é o Al-Ahly contra o Marseille. Cara, o time do Al-Ahly que estava praticamente com o campeonato perdido e por um vacilo do Pirâmide, agora o Al-Ahly volta para a disputa. Agora tem só um ponto de diferença. O Al-Ahly, cara, que é um time forte no Egito, é um time que sempre costuma ganhar, que já fez várias vezes isso, de no finalzinho recuperar o campeonato. Vai ser disputa de segundo contra quarto. É importante salientar, o time do Al-Marseille não é um dos times piores, mas também não é um time tão forte. É um time aqui que tem um jogo a menos, então ainda pode buscar aqui essa terceira posição do Zamalek, apesar de ser um pouco difícil. E mais difícil ainda porque vai pegar o Al-Ahly, cara. O Al-Ahly que voltou a poder ganhar. Eu acho que é um ótimo jogo para ler ao Marseille ali e para tentar ficar a favor do time do Al-Ahly, porque eu acho que é um time que tem tudo para ir muito bem nessa reta final e tentar buscar esse título aqui do campeonato egípcio. É um time que costuma ganhar bastante. Quando a gente vê as races aqui dos próximos jogos, é bem favoráveis aí para o Al-Ahly. Lógico que o Pirâmide ainda vai ter que dar mais um vacilo. Eu não lembro se tem um confronto direto de novo entre eles, porque já teve há pouco tempo. Às 4 da tarde vamos ter aqui a volta dos jogos da Conference e da Europa League. Da Europa League, primeiro jogo 3-0 para o Manchester United, cara. Um baita resultado, acabou que teve uma expulsão, né, para o time do Atlético Bilbao e o United aproveitou e fez esse baita resultado. E, cara, deu uma matada nesse jogo, hein? Deu uma matada forte nesse jogo, porque, cara, o United não vem bem, tá muito mal no campeonato da Premier League. Eu acho que eles querem esse título para dar, assim, uma revigorada neles. Eu acho que agora eles são o grande favorito do título, porque do outro lado tem Tottenham, que também tá mal, que é outro time inglês, que também deve se classificar. E tem o Bodo Glimt, que tá praticamente eliminado. Cara, eu não consigo ver o Bilbao buscando 3 gols nesse jogo. É um jogo muito parelho, muito discrepante. Como eu pretendo trabalhar esse jogo? Cara, eu gosto muito das bolas aéreas do Bilbao. Então eu vou tentar ficar Lei United nas bolas aéreas. E quero ver como o United vai jogar. Se o United vier para esse jogo, que eu não acredito muito nisso, mas se ele vem com a postura de vamos segurar o resultado, pá, vamos tentar jogar no contra, e não consegue contra-atacar, pode dar um Lei United. Se o Atlético Bilbao já desistiu, vier no estilo dele de jogo, porque o estilo do Bilbao não é aquele estilo de time que pressiona tanto, geralmente ele joga mais no contra, então ele vai ter que sair da sua propriedade. Eu acho que vai ser um jogo muito truncado, eu acho que vai depender muito de como as equipes vão entrar para o jogo. Se o Bilbao entra ofensivo, aí a gente pode ter um padrão de Lei United. Eu não consigo enxergar esse Lei Bilbao, porque eu não consigo ver o United querendo dominar esse jogo com um resultado desse. Então é um jogo muito difícil, um placar que praticamente mata o segundo jogo. Próximo jogo a gente vai ter o Bodo Glimt contra o time do Tottenham. Esse jogo eu acho bem interessante, porque é um placar também bem elástico pro Tottenham, mas não é um placar 100% morto. O Bodo Glimt tá dentro de casa, o Bodo Glimt é um time extremamente ofensivo, e aqui sim eu sei, o Bodo Glimt, cara, vai pra cima sem medo. Provavelmente vai deixar muito espaço para o Tottenham, sim. Eu acho um jogo excelente para ambas marcas. Eu acho um jogo excelente para over 2,5 de novo. Porque eu conheço o time do Glimt e eles são muito ofensivos. Eles vão para cima, não vão ter medo de perder. Se tomar mais gol, azar. Eles vão tentar buscar esse resultado. E o time do Tottenham provavelmente vai jogar nos contra-ataques. Eu acho um péssimo jogo para match odds. Um jogo muito, muito complicado.
Acho que pode ser interessante para as bolas paradas. São 2 times de bolas paradas interessantes. E acho um jogo muito bom para gols, cara. Para quem trabalha em ambas marcas, gosta de gol, esse jogo tem tudo para ser muito bom. Para sair bastante gol mesmo. Indo agora na Conference, a gente vai ter o Chelsea, cara, que praticamente não tem ódio contra esse Djurgården. O confronto direto, o Chelsea fez um 4-1, então tem 3 gols de vantagem. E, cara, aqui não tem. O Djurgården é o time mais fraco que tinha aqui na Conference, é um time muito, muito abaixo dos outros. Não tem força para jogar contra esse Chelsea. O Chelsea provavelmente vai vir bem reserva aqui e ainda assim vai ganhar com facilidade. Ele já deu esse 4-1 com os reservas, entendeu? Aí a gente sente a discrepância do negócio. Tá muito grande, muito, muito grande mesmo. Próximo jogo a gente vai ter Fiorentina e Real Betis, cara, esse jogo aqui é bem interessante. A ida foi 2-1 para Fiore, pro Betis, desculpa. E agora a Fiore tem que buscar fora de casa. Cara, para mim foi o jogo perfeito pro Betis. O Betis que vem jogando um final de temporada muito bom, porque o Betis vai jogar na sua propriedade. Vai ter que esperar a Fiore atacar e vai poder contra-atacar. Novamente um jogo com um cenário muito bom para over, muito bom para gols, porque o time do Betis é um time que gosta desse estilo mais reativo, gosta desse estilo de jogo, e aqui vai poder ter um jogo onde vai jogar 100% nas suas propriedades de contra-ataque, 100% explorando aqui o time da Fiorentina. Então, realmente é um jogo que tem tudo para ser over 1,5, tem tudo ali para ser ambas marcam, até um over 2,5 mesmo, eu acho que vai ser um jogo bem aberto, é um jogo bem legal. A Fiore que também não precisa se desesperar no começo do jogo, não precisa ir a 1000 porque é só um gol, eles têm noção disso, e também é um time que vem jogando muito bem dentro de casa. Agora na Conmebol Libertadores a gente vai ter às 7 da noite o time do Talleres contra o Libertad, o time do Talleres que vem aqui muito mal, cara, 4º colocado e, cara, tá numa situação que dificilmente se classifica. Vai brigar aqui por 3ª posição. Por que eu falo isso? Primeiro, a gente já tem aqui o time do São Paulo praticamente classificado e a gente tem esse Libertad aqui que vai enfrentar o Talleres. O Talleres perder pro Libertad ou empatar, cara, aí é o fim. O Talleres não tem mais chance de classificação na Libertadores. Então, para eles, só interessam a vitória. Eles têm que vir para cima. Cara, eu acredito neles, mas a race deles tá muito mal. Eles não estão jogando bem. O time do Libertad é um time chato, é um time duro. O mercado tá valorizando bastante esse Lei Libertad. Eu acho que tá um pouco alto já. Eu acho que esse Talleres tinha que vir com uns 2,20, 2,30. Mas é um jogo que, pela necessidade, eu acho que pode ser interessante. Um empate aqui não seria ruim para o Libertad. O Libertad está numa situação bem confortável. Se pega um empate aqui, vai para 7 pontos. Fica dependendo de mais uma vitória só para se classificar. Então, realmente é um resultado bem interessante para o Libertad. E por esse motivo, eu acho que essa odd está bem alta. Porque um joga pela vitória, o outro joga mais pelo empate. Então, eu acho que dá para encaixar esse Lei Libertad com muito cuidado. E para isso, a gente vai precisar que o Talleres jogue bem. Próximo jogo aqui da Libertadores, vamos ter o Vélez Sarsfield contra o Olímpia. O time vem aqui em 2º colocado, só está atrás do Peñarol e o Santo Antônio Bulu que já jogaram, né? E, cara, o Vélez vai pegar um Olímpia que decepcionou. Cara, que decepcionou. O Olímpia em 4º colocado, que acabou perdendo pro Bulu, que acabou só empatando o jogo e depois perdendo de novo. Fez uma primeira rodada péssima. Ainda tem chances, sim. Se ganha aqui vai para 4 pontos, aí vai ter 2 jogos. Então tem como buscar ainda esse reverter. Mas é muito difícil, cara. É muito difícil. Por quê? Porque não tá jogando bem. E vai ter que pegar um Vélez dentro de casa. Eu acho que o mercado realmente abriu muito baixo, porque o Vélez não vem jogando tão bem. E o time do Olímpia não é um time horrível. Mas eu acho que aqui, cara, pro Olímpia, meio que acabou. É muito difícil. A gente tem que ver aqui que ele tem que buscar muitos pontos. Tá numa situação muito complicada. Precisa vencer agora fora de casa. Vencer um time que também tá buscando a vitória, que também quer essa classificação. Então, eu acho que é um jogo bem complicado pro Olímpia aqui. Eu acho que é um jogo mais pros Vélez, mas é um jogo que também a gente tem que tomar muito cuidado pela necessidade do Olímpia. A gente vê como eles vão jogar, qual escalação vai vir. Eu acho que o mercado estava pesando muito e agora está entrando numa linha mais justa. Eu acho que esse Vélez até a 2 é bem aceitável.
7 da noite na Sul-Americana, vamos ter o Huracan contra o Racing. Cara, pra mim esse time do Racing é o pior desse grupo. É um time muito fraco. Ontem o Corinthians acabou decepcionando com o América, empatou, cara. Decepção, eu esperava essa vitória do Corinthians e deixou o Huracan numa situação muito confortável. O Huracan é líder com uma partida a menos. O Huracan que, se ganha agora, tá praticamente classificado. Vai para 10 pontos. Não se classifica porque o Corinthians ainda pode chegar a 11, né? Então, não fica classificado, mas fica numa situação muito boa, precisando aí de que o Corinthians faça um empate somente nos próximos 2, ou vai ter o próprio confronto direto entre eles. Então, tipo assim, cara, essa vitória deixa o Huracan numa situação muito confortável. E pro Racing, tá numa situação muito difícil, porque o Huracan tem 7 pontos já. O América tem 6. Então, o Racing tem que ganhar as 3 partidas, ainda torcer que ali entre o confronto direto deles, os caras não pontuem. Cara, pra mim o Racing tá eliminado. Tá muito, muito difícil pro Racing classificar aqui, cara. Tem que torcer pro tipo... Vai ter ganhado do Corinthians e aí... Pronto, se ele vai ter que ganhar agora do Huracan, ganhar do Corinthians. Aí pronto, o Corinthians já não, ele já vai para 6 pontos. E o Corinthians, no caso, já não poderia mais interferir nele, né? Aí depois vai ter que torcer pro América perder para ele e não ganhar do Huracan. Então, cara, é uma combinação de resultados extrema, fora o Racing vencer os 3 jogos, que é muito difícil. Então, cara, eu acho que o Racing tá numa situação muito complicada. Lógico que esse é o jogo para realmente ser eliminado. Eles vão para cima. E o time do Huracan tá numa situação muito confortável. Eu acho que o Huracan vem buscar a vitória, mas o empate aqui pro Huracan também não é o fim do mundo. Não seria um resultado tão ruim fora de casa. Mas, com certeza, a vitória é bem mais interessante, principalmente por ser o último colocado do grupo. Para fechar esse dia, cara, eu quero trazer o jogo do Itique, que para mim é um time chileno muito, muito fraco, contra o time do Atlético Mineiro. O time do Atlético Mineiro, que é o líder do grupo, que não é um time que jogou muito bem, que não fez aqui uma primeira rodada muito boa. Eu acho que é porque foi mais que os times realmente puxaram o nível desse grupo para baixo. E, cara, esse Itique é bem fraco mesmo. Então, não tem muita desculpa. Mesmo fora de casa, o Galo tem que ganhar. Se eu não me engano, o Galo ganhou deles dentro de casa com facilidade. E, cara, é o jogo pro Galo ganhar. É o jogo pro Galo ir para 8 pontos, pro Galo ficar tranquilo no grupo. Se vai aqui para 8, dependendo do resultado aqui do Caracas e Cicenciano, vai deixar o Galo numa situação muito fácil para se classificar em primeiro. Então, cara, para mim é um jogo pro Galo. Talvez essa odd de 1,60 seja um pouco baixa, concordo. Principalmente por ser fora de casa. Mas, pelo que os times têm jogado, eu acho que a gente pode até aceitar aqui esse placar. Continuando, a gente vai ter o jogo do River e do Barcelona, cara, jogo duro, jogo que não é fácil. O grupo tá super embolado. O River Plate também deu uma decepcionada no primeiro. Vai pegar o Barcelona, lá tem uma altitudezinha considerável, mas o mercado tá pesando muito o River Plate. Eu não sei aqui se ele não vai jogar na altitude, na questão se mudou o estádio, ou se o River Plate, se o Barcelona vai desfalcado, mas eu tô achando que essa odd baixou muito, entendeu? Baixou muito. Um River que dentro de casa não conseguiu ganhar do Barça, esse Barcelona do Guayaquil é chato, cara. Eu não tô entendendo essa odd do River Plate tão baixa. Pra mim, essa odd de abertura era justo. Não entendi isso aqui. Essa descida aqui nessa odd. Vou até dar uma investigada, porque quando eu tinha visto mais cedo, não tinha descido tanto ainda. Próximo jogo a gente vai ter o Atlético Nacional contra o Internacional, cara. É um grupo que também não tá tão embolado, mas tá um pouquinho. O Bahia tá bem na frente. O Inter precisa vencer, precisa fazer um retorno bom para se manter aqui na segunda posição. E esse jogo é essencial. O Bahia vai jogar contra o Nacional, tem tudo para vencer. Se eu não me engano, joga em casa. O Inter vai jogar aqui contra o Atlético Nacional. Se o Inter vence, já vai para 8 pontos. O máximo que o Nacional chegaria é 9. O Bahia, se fizer essa vitória, também já vai para 10. Então o Nacional fica praticamente com a terceira posição, sem poder muito o que fazer. Lógico que o jogo é lá na Colômbia, é fora de casa, é mais difícil. Para o Inter, o empate não é ruim, deixa ele numa situação ainda bem confortável para se classificar.
mas com certeza a vitória é melhor. Eu acho esse jogo bem duro, bem difícil. Às 21h30 da Sul-Americana a gente vai ter o Fluminense contra o São José, vai pegar o mais fraco do grupo, é fora de casa. O fator que me preocupa aqui é que os times brasileiros estão numa situação tão ruim que estão tendo que poupar muitas vezes, mesclar os times para tentar jogar melhor no brasileiro. E o Fluminense está numa situação muito confortável. Não sei se vai chegar a poupar, mas é um time muito melhor que o São José. Então eu acredito que dê para dar um lay aqui. Mas com essa odd tão alta do Flu, eu fico desconfiado. Se tem desfalques, se vai poupar, mesclar o elenco. Porque realmente, quando a gente olha em questão de classificação, o Flu está muito encaminhado, cara. Tem 5 pontos na frente do terceiro. Lógico que ele quer essa primeira colocação. 11 horas vamos ter o Universitário contra Del Valle. Então, um jogo também bem interessante. Um jogo bem parelho, né? Entre times aí que se conhecem bastante aqui. O time do Del Valle e o time do Universitário. E, cara, o grupo tá muito embolado. Aqui é aquele jogo 50-50, eu não consigo definir um favoritismo tão grande. O mercado tá dando favoritismo pro Universitário, mas eu não gostei dos jogos do Universitário, nem do Del Valle. Ambos deixaram bastante a desejar. Nos confrontos a gente vê que o Del Valle tem uma vantagenzinha, mas também não é tão grande. E eu acho o jogo bem difícil aqui. Para fechar o dia vamos ter o Cienciano, que tem um pouco de altitude, vai pegar o time do Caracas. É o jogo para o Cienciano conseguir a classificação. Eu diria que é o confronto direto pela classificação aqui. Eu acredito que apesar das dificuldades, o Atlético Mineiro vai se classificar em primeiro, então para mim é a disputa para conseguir aqui a segunda colocação, porque se o Atlético ganha já vai para 8, vai ficar muito complicado, e o Cienciano vai jogar dentro de casa com altitude, eu acho que tem tudo para conseguir, acho que pode ser um jogo legal. O primeiro jogo na casa do Caracas foi empate. O grande fator que me preocupa nesse jogo é liquidez, o horário muito ruim, então não sei se vai ter muito dinheiro para trabalhar, mas é isso. Pessoal, quero agradecer a presença de todos vocês. Essa foi a minha análise. Tentei trazer um pouco de tudo para vocês entenderem do que eu vejo dos jogos. Acho a maioria desses jogos às 9h30 muito difícil. Muito ruim, talvez bom. Gosto muito mais dos jogos das 7. Principalmente porque nas 7 estava tendo uma liquidez legal. Às 9 já caiu muito dinheiro nessa terça-feira. E eu acho que isso vai ser um padrão que vai se repetir. Então isso complica um pouco para quem já é um trader que tem um stake um pouco mais alto. De todo jeito, grande abraço. Tamo junto e amanhã tamo de volta com o vídeo da sexta-feira.